Diagnóstico, caracterização da unidade de conservação e do entorno. É muito importante no planejamento de uma unidade de conservação que se conheça tanto suas características internas como externas, o entorno. Essa caracterização pode ser realizada com base nas melhores informações existentes, incluindo informações geoespaciais e da literatura, o conhecimento dos povos residentes, tradicionais ou não, e dos conselheiros, o conhecimento da própria instituição e da equipe gestora, entre outros. A caracterização da UC, baseada em informações secundárias, é uma excelente estratégia para avançar na elaboração dos planos de manejo, tornando esses processos menos longos e com melhores resultados, culminando em um documento mais pragmático, factível, sintético e executável. Conhecer a realidade no entorno da unidade de conservação cumpre uma das determinações do SNUC quanto à abrangência do plano de manejo, que deve incluir a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos. A abrangência do plano de manejo deve levar em consideração também os objetivos de criação, a categoria de manejo, os alvos de conservação, os alvos de bem-estar social, as pressões e ameaças que afetam diretamente aquela unidade, assim como o uso dos recursos naturais pelas comunidades, a justaposição e conexões com outras áreas protegidas ou conservadas. No entanto, a definição da área de abrangência depende de como a unidade de conservação é afetada ou influencia o contexto geográfico, econômico e social onde se encontra. A caracterização da unidade de conservação e do entorno pode ser desenvolvida pela própria equipe gestora, por instituições parceiras, como universidades e ONGs, ou por equipe contratada para esse fim. Também pode incluir levantamentos de campo, conforme as lacunas de conhecimentos necessários anteriormente identificadas. De qualquer forma, esta etapa deve contar sempre com a participação da equipe gestora, facilitação, acompanhamento, supervisão e colaboração. Diagnóstico participativo. Diante a necessidade de se conhecer os atributos biológicos e físicos dos ecossistemas, bem como sociais e culturais, no contexto de uma unidade de conservação, de modo em que permita o planejamento de sua gestão para os próximos anos. O diagnóstico participativo desponta como um excelente arcabouço metodológico. Além disso, promover o diagnóstico participativo pode causar efeitos positivos de longo prazo, através do aumento de potencial de ação local, influenciando nas instituições locais. Em um país enorme, extremamente diverso biologicamente e culturalmente, o estabelecimento de unidades de conservação implica a sobreposição de múltiplas territorialidades associadas aos processos regionais, sociais e históricos específicos. São diferentes os interesses, os projetos, as práticas e as representações dos diversos atores sociais envolvidos e afetados pela delimitação de áreas destinadas à proteção dos recursos naturais. Portanto, as unidades de conservação são ao mesmo tempo territórios de conservação, territórios de vida, territórios de produção e territórios de pesquisa acadêmica. Os instrumentos para a participação comunitária são as ferramentas usadas para que os gestores de unidades de conservação tenham sucesso na empreitada de lidar com os desafios de conservação ambiental no contexto brasileiro. O uso de métodos participativos que apoiam os processos de discussão e negociação ajuda
a conciliar diversos interesses de vários segmentos da sociedade, com os princípios da conservação ambiental. Os diagnósticos participativos contribuem para o conhecimento e análise da realidade local, de acordo com a percepção de cada ator, sem prevalecer somente a opinião da instituição gestora. Por isso, estes diagnósticos podem ser utilizados como alternativas para propiciar mudanças, pelo seu poder de mobilização e envolvimento dos participantes com as questões apresentadas. Populações locais que habitam as regiões das unidades de conservação há séculos possuem conhecimento detalhado da dinâmica biológica local, constituindo-se como elementos insubstituíveis ao manejo dos ecossistemas. Incluí-los integralmente no processo de diagnóstico significa inserir toda essa riqueza intelectual que também pode interagir de forma positiva com o conhecimento científico. Existem diversos métodos utilizados no diagnóstico participativo que foram desenvolvidos nas últimas décadas, principalmente no contexto da abordagem do diagnóstico rural participativo, que teve contribuição de diversas áreas do conhecimento como pesquisa, ação participativa, análise de agroecossistemas, antropologia aplicada, dentre outras. Com isso, esses métodos foram sendo adaptados e aplicados ao diagnóstico participativo em unidades de conservação. Em seguida, listam-se as principais características dos métodos participativos usados nos diagnósticos, mas não se limitando a estas. Estão previstos para serem utilizados em grupo, adaptam-se melhor a um enfoque interdisciplinar. Aprende-se com as pessoas, enfocando os conhecimentos, as práticas e as experiências locais. Quando usado corretamente, permitem um aprendizado rápido, progressivo e interativo, aprofundando em etapas sucessivas. A informação se representa em forma qualitativa ou quantitativa. A maior parte das ferramentas fornece informação qualitativa, mas muitas vezes também permite obter dados quantitativos de forma confiável e comprovável. Os métodos permitem e necessitam de triangulação de fontes, ou seja, a verificação de resultados a partir de várias fontes de informação, vários métodos e participantes. Obviamente, o diagnóstico participativo não resolve todos os problemas do processo de planejamento e gestão de uma unidade de conservação e também está sujeito a efeitos negativos e indesejados. Dentre os erros mais comuns durante o processo, que podem reduzir os efeitos positivos, estão improvisação, superficialidade, exclusão de membros da comunidade, imposição, manipulação, falta de compromisso e decepção. Um processo participativo desperta expectativas nas pessoas. Se não é dada continuidade, a credibilidade do próprio método será afetada na comunidade. Além disso, também pode ser demorado e caro, conforme o nível de participação selecionado. Enfim, as adversidades existem para serem superadas e há que se refletir previamente sobre as condições e o nível de participação que se promoverá durante o diagnóstico. Considerando a necessidade de refletir previamente e selecionar o nível de participação desejado nos processos de planejamento e manejo, foi adaptada uma ferramenta para auxiliar os gestores nessa tarefa, apresentada neste quadro que representa todo o espectro de participação possível no contexto atual.
Os objetivos específicos de uma unidade de conservação representam aquelas qualidades evidenciadas no próprio diagnóstico, como sendo as características específicas da unidade de conservação e que devem ser conservadas para sempre. Geralmente, os objetivos específicos vão além dos objetivos estabelecidos no decreto de criação da unidade de conservação, incluindo aspectos ambientais, formações geológicas, geomorfológicas ou hidrográficas, espécies, ecossistemas ou processos ecológicos, paisagísticos, sociais, culturais, históricos e serviços ecossistêmicos que, em conjunto, são representativos de toda a unidade de conservação. A identificação desses objetivos, feita de preferência de forma participativa em oficinas com pesquisadores e comunidades, é fundamental para o processo de planejamento, que, por sua vez, tem a finalidade de estabelecer os caminhos para garantir a conservação desses objetivos, atingindo o objetivo de criação da unidade de conservação. Mesmo utilizando métodos de planejamento como padrões abertos para a prática da conservação, com a identificação de alvos de biodiversidade e seus objetivos e alvos de bem-estar social, a maior parte dos planos de manejo mantém a identificação dos objetivos específicos. Análise de ameaças e oportunidades. Os objetivos específicos das unidades de conservação, como também os alvos de biodiversidade ou de conservação, muitas vezes estão relacionados a fatores que podem representar ameaças ou oportunidades para a conservação. A identificação desses fatores e suas causas é uma das principais análises a serem realizadas durante o diagnóstico participativo, pois são estes fatores que irão indicar quais situações precisarão de intervenções planejadas para garantir a conservação, tanto para controlar as ameaças e suas causas, como para potencializar as oportunidades. Uma das ferramentas mais utilizadas para a análise de ameaças e oportunidades em oficinas participativas é a matriz FOFA, Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças, também conhecida como Matriz de Organização Comunitária, conforme apresentado no módulo 3, no item 3.2.3, e na figura a seguir. Fortalezas e fraquezas referem-se às características internas, seja da comunidade que já está fazendo a análise, seja do objetivo ou alvo em análise. As oportunidades e as ameaças são entendidas como fatores externos. Os principais fatores são apresentados de forma sistematizada em uma matriz de análise estratégica, segundo a sua gravidade, urgência ou relevância. A matriz pode ser preenchida em oficinas participativas e as ameaças e oportunidades priorizadas, visando a proposição de programas e ações. Além disso, outras opções muito utilizadas são o mapa situacional e o modelo conceitual. O mapa situacional busca examinar aspectos positivos e negativos que estejam ocorrendo no contexto da unidade de conservação. Tanto para aspectos positivos quanto negativos, deve-se explicitar as potencialidades, o estado atual, o impacto causado ou potencial, resposta e consequências, tempo e prioridade para a tomada de ações. Já o modelo conceitual, apresentado no módulo 3, no item 3.2.3, demonstra visualmente, através de fluxogramas, os alvos de biodiversidade
da unidade de conservação e os serviços ecossistêmicos proporcionados pela conservação e alvos de bem-estar social, bem como as ameaças e as oportunidades relacionadas aos alvos.